Aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no verso de número 1, as Escrituras vão dizer assim: 6 dias depois da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro também, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um quadro aqui completo de tudo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós vemos aqui que o capítulo 11 de João talvez seja o capítulo mais poderoso das Escrituras, porque narra uma história surreal, uma história de um homem que ressuscitou depois de 4 dias, Lázaro. Nós vemos já vários ensinos a respeito de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado e tem muitas histórias para contar ali, mas nada na Bíblia é por acaso, nada nas Escrituras está escrito assim de uma forma aleatória. Não, todas as coisas têm um propósito do Espírito Santo, e a gente precisa estudar muito as Escrituras para a gente poder entender 0,5% de tudo. Nós vemos que Lázaro estava vivo, e é um exemplo da humanidade, de Adão, que também estava vivo. E assim como Adão morreu, Lázaro também morreu. Veja que de Adão até Jesus nós temos 4.000 anos. 4.000 anos. E Lázaro ficou 4 dias morto. Lázaro aponta para a obra que Cristo vai fazer. Assim como Adão está morto, assim como a humanidade ficou 4.000 anos mortos, Lázaro também 4 dias, apontando para esses 4.000 anos. Agora, Deus deu a lei para os homens, porque os homens eram mortos, e todo morto ele fede, ele está se decompondo. Veja que Lázaro estava morto há 4 dias e foi colocada uma pedra ali. Essa pedra fala da lei. Se a gente for para o livro de Êxodo, nós vamos ver que a lei, ela foi escrita em pedras. Aquela pedra no túmulo de Lázaro está apontando para a lei. A lei, ela está tampando o que tem lá dentro.
que tinha dentro? Um morto que estava fedendo. A lei veio para isso. A lei não veio para salvar, a lei não veio para mudar a nossa vida, ao contrário, a lei veio para tampar nossa imundícia, nossa sujeira. São mortos. Agora, veja que Jesus, depois de 4 dias, vai diante do túmulo e diz: tire a pedra. Tire a pedra, porque Jesus, ele tirou a lei, ele cumpriu a lei na cruz, e essa lei está cumprida. E Jesus dá uma palavra para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou, viveu. Veja que está apontando para o que Cristo está fazendo conosco. Nós éramos mortos no pecado, assim como a humanidade, 4.000 anos, e Cristo nos ressuscitou. Cristo tirou a lei, porque a lei nos impede de viver, porque nós não conseguimos cumpri-la. A lei é só para tampar o que nós somos. Assim como a religião, quando as pessoas não nascem de novo, elas são só religiosas, elas vêm para a igreja e elas tentam fazer a coisa certa, mas dentro delas está tudo podre, está tudo fédico, está tudo morto, não tem vida. Então elas colocam uma pedra, elas camuflam, elas maqueiam, para que ninguém saiba quem elas são, porque na verdade não tem vida ali. Onde não tem vida, onde não existe vida, existe lei. É por isso que existe a lei, porque as pessoas desobedecem, as pessoas fazem coisas erradas, tem que ter lei para disciplinar. Por que existe lei? Para mortos, os cadáveres, os que não têm a vida. Mas o Senhor disse para Lázaro: sai para fora. E Lázaro saiu da morte espiritual, saiu dos domínios da lei, mas ele estava atado, todo atado. E o Senhor diz: tire as ataduras. E daí, meus irmãos, muitos de nós de fato nascemos de novo. De fato nós ouvimos o Senhor com a sua voz: ressuscita. E nós passamos a deixar de ser cadáveres espirituais e passamos a ter vida mesmo, viver. Nós saímos dos domínios da lei, porque a lei é o ministério da morte. A lei diz: você está morto. Aquela pedra dizia no túmulo de Lázaro: você está morto. De fato, muitos de nós saímos da lei, mas estamos atados pelos costumes religiosos. E o Senhor disse: tire essas ataduras, porque ainda que Lázaro estava vivo, que havia acontecido um milagre extraordinário, uma ressurreição de 4 dias, ali estava Lázaro todo enfaixado. Ou seja, ele estava vivo, mas enfaixado. Então muitos de nós já temos a vida de Deus, mas estamos enfaixados por uma mente religiosa e mundana. E mesmo que estamos vivos, sentimos que tem algo estranho em nós, porque ele estava todo enfaixado. E Jesus diz: tire essas faixas, essas ataduras. Esse é o trabalho da igreja. Quando uma pessoa nasce de novo, recebe vida, sai do túmulo, quebra a lei, o trabalho da igreja é esse: é ir tirando as faixas para que a gente possa viver a vida da ressurreição, porque nós ressuscitamos com Cristo, temos vida verdadeiramente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu percebo vida em mim, uma vida, de fato é vivo. Mas por muitos anos eu estive enlaçado nesses laços, da religiosidade, dos hábitos, dos costumes mundanos. Então, ainda que vivo, caminha com dificuldade. Ainda que vivos, mas não consegue usar a fé mesmo. Muitos de nós não conseguimos usar a fé para viver a vida. E daí nós ficamos vivos com o milagre da ressurreição, mas atados como mortos. E é isso que a religião faz.
a gente parece que a gente está morto, porque a gente está enfaixado, a gente começa a orar por vida. Deus me dá vida, Deus me abençoa, Deus faz isso na minha vida, Deus faz aquilo, e na verdade Deus já fez tudo, Ele nos ressuscitou e nós temos vida para viver. Esse é o trabalho da igreja, é ir tirando as faixas. Mas muitas vezes a igreja coloca mais faixas, mais religiosidade, mais tradições. Muitas vezes os pregadores, ao invés de libertar as pessoas, eles prendem as pessoas numa vida de sentimento, numa vida de lei, numa vida de hábitos, de dogmas, e não liberta as pessoas para viver a vida. Agora nós vemos aqui no capítulo 12 que Lázaro foi liberto das ataduras. Ele está vivo, testemunhando para a glória de Deus. Agora um morto de 4 dias, que apontava o próprio Adão, recebe uma obra extraordinária de Cristo, ressurreição. Ele sai do túmulo, ele é desatado e agora está testemunhando de Cristo. Glória a Deus por isso, porque a vida da ressurreição é testemunhar de Cristo, é falar de Jesus. É o maior milagre que nós recebemos. Só nós mesmos sabemos quem nós éramos antes de Cristo, e só nós mesmos sabemos o que é ser morto espiritualmente, porque agora nós vivemos. As pessoas do mundo não sabem que estão mortas, porque elas não sabem o que é viver em Cristo. Nós sabemos o que é viver sem Cristo, mortos espiritualmente, e aconteceu esse antes e depois de Cristo em nós. Não só na datação do mundo, o antes e o depois de Cristo. Esse antes e depois de Cristo aconteceu com todos nós. E nós sabemos o que é ter vida. Nós não queremos mais voltar para lá. Eu não quero voltar a ser um morto espiritualmente, e nem um enfaixado, enrolado com os dogmas e preceitos humanos. Eu quero viver para testemunhar a Cristo, porque nós ressuscitamos com Cristo. Você só está vivo para testemunhar de Cristo. Mas então, esse milagre extraordinário aconteceu numa vila chamada Betânia. É um nome estranho, Betânia, porque significa casa da miséria, casa do sofrimento. Betânia era um vilarejo 3 quilômetros de Jerusalém, pequenininho, insignificante até. Mas Jesus tinha um negócio com Betânia, uma intimidade com Betânia. Ele amava Betânia. Você estudar os 4 evangelhos, você vai ver assim, por cima, Jesus visitando Betânia mais de 5, 6, 7 vezes. 5, 6, 7 vezes. Ele gostava desse lugar, porque nesse lugar, Betânia é um modelo da igreja, é um modelo de uma vida de igreja verdadeira. Então Betânia é o modelo da igreja do Novo Testamento. Veja, 3 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é a capital. Jerusalém é cheia de atrações. É a capital da religião. Ali tem fariseu, ali tem saduceu, ali tem escriba. Jerusalém tem comércio. Jerusalém é uma coisa assim gigantesca. Para a gente entender, Jerusalém seria São Paulo e Betânia seria Olímpia. Ao invés de Jesus querer ficar lá em São Paulo, na metrópole, na capital, com todas as coisas pomposas da capital, ele não, ele se isola, ele não vai para lá. Ele prefere morar, ele prefere dormir, ele prefere comer em Betânia, que é um vilarejinho de 300 pessoas, porque Jerusalém estava saturada de religião. É fariseu, é saduceu, é escriba, é tudo gente cheia de religião, matando o povo, julgando pessoas, falando de pecados, falando que quem está doente está em pecado, falando que quem foi destruído no casamento vai para o inferno, falando de homossexualismo, falando de todas essas pautas da religião, de condenar, de aceitar, de certo, de errado, de que para buscar Deus tem que ser com jejum, com penitência, com oração, com sacrifício, tem que tomar 3 banhos por dia, tem que ungir a barba com óleo, não pode olhar para os lados, tem que estar limpo a roupa, tem que ter respeito, tem que ter reverência, pobre não pode entrar, pessoas que têm deformidades físicas não podem entrar. Jerusalém estava cheio dessas ideias
Jesus não é aceito na religião. É por isso que quem tem uma mente religiosa nunca entende quem é Jesus, porque a religião é contra tudo que Cristo quer fazer. Ela é o oposto, ela é uma blasfêmia, porque a religião diz que nós devemos buscar a Deus para ser aceitos, e Jesus é aceito. Jesus é aceito. Então, ao invés de Jesus ficar lá no meio para ficar mais famoso, Jesus ia para o lugar que ninguém queria ir, que não tinha muita fama ali, não tinha muita gente. Eu não tenho o costume de pensar assim: nossa, aquele lugar está cheio de gente, lá tem Deus. Geralmente os lugares estão muito cheios de gente, a única coisa que não tem ali é Jesus. É Jesus, porque a mensagem do Evangelho, ela te confronta tanto, que ou você aceita mesmo, ou você sai e vai procurar um lugar que você se adequa na sua cabeça, aquele lugar. E na religião tem um monte de lugar assim, cada lugar é um tipo de religiosidade. Então Jesus vem para esse lugar, Betânia. O que tem em Betânia? Olha só, nós vemos que Jesus vem 6 dias antes da Páscoa. Ele ia morrer 6 dias para frente. Ele vem se despedir desse lugar que ele tanto amou. O que tem aqui em Betânia que é um quadro de igreja? Primeiro, que nós vemos que está num jantar aqui, numa ceia. Essa ceia foi feita na casa de Simão, o leproso. Então olha só, esse Simão, ele morava em Betânia, tinha uma lepra, Cristo curou ele. Aí ele ficou tão grato que ele disse assim: todas as vezes que o senhor passar por aqui, o senhor não quiser ficar em Jerusalém, porque Jerusalém tem pousos muito melhor do que aqui. Se o senhor não tiver nenhum amigo lá em Jerusalém, porque Jerusalém deve ter gente muito mais rica que eu. Toda vez que o senhor quiser passar por aqui, tiver em Cafarnaum, quiser passar por aqui, toda vez, minha casa está aberta, o senhor vai comer aqui, o senhor vai dormir aqui, porque o senhor me curou. Sou grato ao Senhor. Simão, o leproso, abriu a casa para Jesus. E tinha uma disputa aí, porque Marta, Maria e Lázaro também tinham uma casa. E eles também, como Simão, disseram: toda vez que o senhor passar por aqui, é aqui o seu lugar, é aqui. Mas esse jantar foi feito na casa de Simão, leproso. Mateus fala isso no capítulo 26, no verso 6 do seu livro, que Simão preparou um jantar para ele. Então veja, que ele está na casa de alguém que era doente e foi curado. Glória a Deus. Então a vida da igreja, primeiro apontamento, tem cura. O Senhor tem cura para nós. Nenhuma doença ela é permanente no reino de Deus. Deus nos cura, vai nos curando. Veja, era uma lepra, Simão, o leproso. Então ele está na casa de alguém que foi curado. A igreja é um lugar de cura. O Senhor vai nos curando fisicamente, vai tirando nossas doenças, vai tirando nossas enfermidades. Nós vamos vivendo melhor, nós vamos nos alimentando melhor, nós vamos ficando mais saudáveis, vamos abandonando vícios, abandonando costumes, vamos deixando dores para trás, enfermidades emocionais, sentimentais e físicas, e vamos ficando melhor, porque o Senhor tem plano de nos deixar melhor. O Senhor quer que a gente viva nesse corpo. Então o Senhor nos cura, porque nós, para fazer a obra de Deus, para ser usado por Deus, para cumprir uma vocação, um propósito, é preciso ter saúde. Então o interesse de Deus é nos curar, o interesse de Deus é nos deixar saudáveis. Nenhum de nós devemos aceitar a doença assim: Deus está me provando, Deus está me testando, Deus está permitindo essa doença na minha vida para eu moldar meu caráter. Não, Deus não tem alegria em ver seus filhos doentes. Nós que somos pais, somente as mamães aqui, veem os seus filhos doentes, ficam apavoradas, ficam sofridas por dentro, porque não querem ver seus filhos doentes. Nenhuma mãe, nenhum pai fala assim: não, vamos deixar essa criança aqui doente,
porque Deus quer cuidar dela, Deus quer tratar dela, não é para curar ela. Não, toda mãe, todo pai vai pela oração, vai pelo remédio, vai pelo médico, vai por onde for, mas quer ver seu filho saudável. Deus quer nos ver saudáveis, curados. Se você tem doença, primeira coisa que você precisa entender é que você não deve aceitar as doenças. Nós não devemos ter doença de estimação. Minha doença, ai, eu tinha bronquite, minha bronquite, minha, não é nossa doença. O Senhor levou sobre si nossas doenças, não pertence a nós doença. Glória a Deus. A igreja é um lugar de cura. A religião vai falar assim: não, você está sendo provado, depois que você vencer isso, você vai ser uma pessoa melhor. Não, eu já sou melhor em Cristo, é a palavra que me transforma. Eu não preciso de doença nenhuma no meu corpo para eu ser melhor. Então Simão fala de cura. Glória a Deus. Bom, aqui está tendo uma ceia. Jesus está na mesa. Glória a Deus. O centro de tudo é Jesus. Está tendo uma briga no vilarejo, porque possivelmente Marta, Maria e o próprio Lázaro deviam estar falando assim: não, nós vamos fazer essa comida aqui na minha casa. E o Simão leproso falou assim: não, você ressuscitou depois de 4 dias, mas eu também tive capengado, eu tive lepra. Não, mas eu vou fazer na minha casa. Não, vou fazer na minha. Por fim o Simão ganhou. O centro é Cristo. O centro não era Lázaro com seu testemunho, não era o Simão com seu testemunho. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o que deve ser visto, adorado, venerado, tributado, honrado, glorificado, louvado. É Cristo. Nenhum de nós devemos usar a igreja para aparecer. Alguém hoje está assim, né? Fulano, vem para cá que eu vou te dar um cargo. A pessoa não está em Jesus, ela está querendo aparecer. Então, ao lugar que der um altar para ela, der um microfone para ela, der um instrumento para ela, ali ela vai, porque não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com ela aparecer. E essas pessoas, coitadas, o que elas fazem não sobe, não flui, porque o centro deve ser Jesus, só Jesus. Glória a Deus. Bom, está Cristo aqui na mesa. Tem uma mesa, porque a igreja é Cristo numa casa que tem uma mesa. Vocês entendem a figura da igreja? É uma casa, que nós somos a casa, nós somos o templo do Deus vivo. Tem Cristo e Cristo está na mesa, porque a igreja e mesa andam juntos. Porque onde tem mesa, tem comida, tem ceia, tem comunhão. Glória a Deus. O que fala a mesa? A mesa é o lugar do altar. Nós chamamos isso aqui de altar, mas na verdade isso aqui não é um altar, é um palanque. O altar é a mesa. O altar é um lugar que nós nos reunimos ao redor de Cristo. Então toda vez que tem a ceia do Senhor que a gente come, a ceia é um altar verdadeiramente, é uma mesa. Então a vida da igreja é uma vida de comunhão na mesa. Então, irmãos, a pessoa que fica assim: eu vou na igreja o dia que der, eu não quero ter comunhão com as pessoas. Eu já ouvi muito isso, pessoas dizer assim: eu não quero ter comunhão com ninguém. Não é igreja, porque não tem sentido ser igreja se não tem comunhão, se não tem comida, se não tem mesa. As pessoas que se isolam, que vêm no culto, não cumprimenta ninguém, não tem amizade com ninguém, não faz vínculo com ninguém, não tem comunhão com nada, porque elas são assim: não, eu vou na igreja, eu não olho nem para frente, nem para o lado, eu só olho para Deus, eu acabo o culto, eu vou embora. Elas acham que elas estão fazendo a coisa certa, mas estão erradas, porque igreja é comunhão no Espírito de Jesus Cristo. Você pode ver que tem algo errado nessas pessoas,
que não consegue ter vínculo, que não consegue ter comunhão, que não consegue ter amizade, que não consegue ter conversa cristã, que não consegue. Consegue lá no mundo, está na festinha do mundo, consegue no aniversário de Beltrano, de Cicrano, aí a gente faz um jantar aqui na igreja, não consegue estar aqui, porque eu vou para a igreja, eu só olho para Deus, eu não olho para os outros porque estão tudo cheio de defeito, como se a pessoa que estivesse falando isso fosse uma santa. Olha só, é Cristo com mesa, com comunhão, comida, é ceia, é alimento. É por isso que a gente está prezando muito aqui, toda vez que a gente se reúne e a gente come, porque é figura da igreja. Os apóstolos, eles iam de casa em casa, eles comiam de casa em casa, comiam mesmo. Quanto mais a gente se reunir e tiver comida, glória a Deus, mais unidos nós vamos ser no Espírito, porque ali Jesus está ali no meio. Olha só, Jesus fez a ceia antes de ir para a cruz, Jesus ressuscitou, foi comer com 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus foi aparecer para Pedro na praia, ele preparou pão e peixe. Jesus, ele era apelidado de comilão e beberrão. O menino comia, gostava de comer, gostava de janta. Olha para a irmã que está do teu lado e fala assim: eu gosto de janta. Glória a Deus. Essas irmãs que não cozinham, Jesus nem ia na casa de vocês. Essas irmãs que o gás dura 3 anos, Jesus não ia pisar aí. Não ia pisar. Que Jesus gosta é do fogão. É isso. Onde está Jesus? Leia os evangelhos. Jesus está num lugar que tinha comida. Olha só, ele está aqui num lugar e está com comunhão, está com comida, porque a igreja aponta para uma casa que tem uma mesa, e nessa mesa tem ceia, tem comunhão. E olha só, Jesus está aqui na mesa, Lázaro está aqui, Maria está aqui, e Marta está aqui. Glória a Deus. Então olha só, é uma igreja que é uma casa de um tal de Simão que era um leproso, uma casa de cura. Tem uma comunhão extraordinária porque tem uma mesa, Cristo está sentado na mesa, tem comida e tem um monte de convidados nesse lugar. E um dos convidados é o Lázaro, o outro convidado que está aqui é a Marta, o outro convidado está aqui é a Maria. Olha só o quadro de Betânia, que é o quadro de uma igreja perfeita, que não falta nada. Veja só, nós temos aqui o Lázaro, e o Lázaro é o lado da amizade. Jesus era amigo de Lázaro. Glória a Deus. Jesus era um amigo de Lázaro. Então está apontando aqui que na igreja Jesus tem amigos. Glória a Deus por isso. É por isso que muitos na igreja tem tipo um negócio a mais com Jesus. Porque o que você tem com o amigo? Você conta segredos para amigo, você ouve segredos desse amigo, você quer ficar junto com esse amigo. E na igreja tem pessoas que são amigas mesmo de Jesus, que não veem Jesus como um abençoador. Vai me abençoar, eu vou na igreja para minha vida melhorar, eu vou na igreja para tirar o peso das minhas costas, vou na igreja para abrir o caminho para mim, vou na igreja para fazer isso. Não, a vida da igreja verdadeira tem que ter Lázaro. Se uma igreja não tem Lázaro, não é uma igreja. Tem que ter amigos. Jesus tem que ter amigos. Tem que ter pessoas que Jesus conta segredos. Tem que ter pessoas que Jesus gosta de estar junto, e essas pessoas gostam de estar com Cristo. Os amigos, na pessoa de Lázaro na igreja. Então tem uma mesa, tem a ceia, tem a comida, tem uma casa, a casa de cura, e tem um tal de Lázaro que foi ressuscitado, e ele é um amigo de Jesus, e como amigo de Jesus ele é uma testemunha. Então veja que o poder da ressurreição está sobre esse menino aqui. Ele está admirado, 4 dias, ele está contando para todo mundo: eu estava morto, mas eu revivi, eu ouvi a voz do homem, o homem disse vem para fora, e de repente eu estava lá fora, todo atado. Ele está contando para as pessoas o milagre que aconteceu na vida dele.
E ele era amigo antes e agora ele é mais amigo ainda. Porque todo amigo de Jesus quer falar de Jesus. É os testemunhas, os que falam de Cristo. Todas as pessoas que entenderam a ressurreição, todas as pessoas que entenderam de onde estavam e onde estão, que saíram da morte e receberam vida, se tornam amigos de Jesus, num tal nível que falam de Jesus. Nós lemos aqui que as pessoas estavam se convertendo, não porque Cristo estava na mesa, porque Lázaro estava contando. Lázaro estava falando: rapaz, me deu uma doença, 4 dias, quase morri, depois eu morri, fiquei lá, me disseram 4 dias, só sei que eu estava no seio de Abraão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, eu ouvi a voz dele, e eu voltei, e ele contava essas coisas, e as pessoas começaram a crer, por causa dele, nem era por causa de Jesus. Aleluias, amigos de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então a igreja tem que ter amigos, irmãos, de Cristo, não só pessoas interesseiras. Veja que tem uma multidão aqui, veio a multidão. Nós lemos aqui que Jesus estava aqui, Lázaro, veio uma multidão. A multidão sempre vai estar. O que é a multidão? Vem para ver, vem para receber, vem por curiosidade, vem para resolver algum problema, vem para abrir uma porta, depois nunca mais volta, porque não é amigo de Jesus. Nós não podemos ser esse tipo de igreja, que só vem na igreja para resolver problemas. Não, irmãos, isso não é igreja, isso não é culto, isso não é comunhão, não tem mesa. Nós precisamos de mesa, de comunhão com Jesus, conversa com Jesus. Lázaro está sentado na mesa conversando com Cristo. Olha só, aqui nessa igreja, que é um modelo de igreja, tem esse Lázaro, que é o amigo que testemunha. Nós precisamos ter esse povo aqui, gente. Nós precisamos ter esse povo aqui, que são amigos de Jesus, que testemunham de Cristo. Tem mais um personagem aqui, tem Marta, e Marta está servindo. Então olha só, em Betânia tem um tal de Simão leproso, a casa dele é a igreja. Tem uma mesa, tem comida, tem ceia, tem amizade na pessoa de Lázaro com testemunho. E tem uma tal de Marta que serve. Jesus já tinha repreendido ela, que ela estava servindo errado, ela estava ansiosa, preocupada, mas aqui não. Aqui ela está servindo em paz, serviço, trabalho para o Senhor. Então se Lázaro fala de amizade, da comunhão, do testemunho, a Marta fala de servir. Glória a Deus. De fazer, prestar serviços no ambiente que Cristo está. Estava na casa do Simão leproso, a Marta estava servindo, a Marta estava trabalhando para aqueles que estavam na mesa. Glória a Deus. Ela era ansiosa, ela queria que todo mundo trabalhasse. Ela repreendeu a irmã dela, porque a irmã dela não trabalhava para Jesus. Aí Jesus vem dar uma exortação nela, corrige ela, ela fica alinhada e ela continua servindo. Porque é preciso ter servos, é preciso ter pessoas que servem, é preciso ter pessoas que ajudam as outras. Tem um monte de gente sentado na mesa, tem gente que está doente, tem gente que está com depressão, tem gente que está perdida, tem gente que está fraca espiritualmente, tem gente que está passando fome, tem gente de todo jeito na igreja. Jesus está na mesa, tem intimidade em Lázaro, mas precisa ter gente para ajudar, precisa ter gente para servir essas pessoas, para cuidar das pessoas. Uma igreja que é cada um por si, Deus por todos, não é uma igreja. Eu vou na igreja, eu busco a Deus, eu viro as costas, eu vou embora, dane-se o resto. Você não é igreja, que a igreja serve. A gente se preocupa com as pessoas. Eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que amar a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, quem vai me amar? Essas conversinhas de egolatria. Não, isso não é igreja. A igreja não é egolátrica nesse nível de
eu tenho que me amar. Nós temos que amar o Senhor e onde o Senhor está, e as pessoas que o Senhor ama, ajudar as pessoas. Glória a Deus. Tem um monte de gente já sentado na mesa, irmão. Se todo mundo sentar na mesa, quem vai trabalhar? Me fala, quem? Sabe que o pastor dá conta de orar para todo mundo, resolver problema de todo mundo, aconselhar todo mundo, ir atrás de todo mundo, ganhar almas, tratar das pessoas? Não. A igreja não é um fazendo e 99 sentado recebendo. A igreja é um corpo de servos que servem ao Senhor e ao seu reino. Se você não é servo, você ainda não é igreja. Se você não tem amizade com o Senhor, você também não é igreja, porque você nem na mesa fica. Agora essa mesa tem amizade, tem gente que está com amizade com o Senhor, mas nessa mesa que tem gente que já é Lázaro, que ressuscitou, tem gente nessa mesa que está destruído, e precisa de ter Martas, precisa de ter pessoas que servem, serviço, trabalho, mão de obra, amor. Enquanto uns estão sentados, tem que ter gente de pé, indo para um lado para o outro, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus por isso. Eu não estou falando que você tem que ser Marta, estou falando que você tem que ser Lázaro, você tem que ter comunhão e amizade, você precisa ser Marta, você precisa servir, você precisa pôr as coisas a serviço do Senhor, teus dons a serviço do Senhor, você precisa pôr teu carro para o serviço do Senhor. Se for preciso pôr sua casa ao serviço do Senhor, você coloca sua casa, sua voz, seu tempo, serviço. Uma pessoa um dia me reclamou, falou assim: eu fiquei doente, ninguém veio me visitar. Eu falei: quantas pessoas ficou doente e você nunca foi visitar essas pessoas? Agora você quer que os outros façam com você o que você nunca fez para ninguém. Para ninguém. Aí o alecrim dourado fica doente, ele quer que todo mundo vá atrás dele, mas ele nunca foi atrás de ninguém. Morre alguém, não tem coragem no velório. Alguém está passando dificuldade financeira, nunca tem para ajudar. Sempre está querendo um aperto de mão, sempre está querendo um abraço, sempre está querendo atenção, sempre está querendo uma oração, uma ajuda, um amparo, uma visita, mas nunca faz nada para ninguém. Sempre está mal, nunca está bem, nunca pode ajudar ninguém, só a si mesmo, só para o seu próprio ventre, só para o seu próprio reino. Não tem reino de Deus, tem próprio reino. Não é servo. Nunca serviu nada, nunca serviu ninguém, nunca trouxe ninguém para a igreja, nunca deu uma pregação para alguém, nunca tentou ir atrás, nunca ministrou em alguém, nunca visitou, nunca se preocupou com ninguém, nunca foi atrás de ninguém, nunca falou: vou tentar ganhar essa alma para Jesus, nunca fez uma assistência social, uma assistência espiritual, uma assistência emocional. Não, nunca fez nada para o Senhor, e aí vive capengado, sofrendo de azer, e quer a atenção de todo mundo. E se as pessoas não derem, essa igreja não é boa, essa igreja não ama, essa igreja não presta. O Senhor não está precisando de pessoas assim. O Senhor está precisando de Martas que servem. Ah, mas eu não estou bem, irmão. Você acha que todo dia eu estou bem? Você acha que todo dia eu estou cheio de saúde, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio disso, cheio daquilo, sempre cheio? Não. Só que eu não vivo do que eu sinto, eu vivo do que eu creio. Eu sei quem me chamou, eu sei o que eu tenho que fazer. Não depende de eu estar bem ou de eu estar amado, de eu estar feliz ou de eu estar triste, das pessoas estar do meu lado ou estar contra mim, das pessoas falar mal ou falar bem de mim. Não vai me definir, porque eu tenho já um entendimento de Cristo. Enquanto a igreja não amadurece no espírito, ela fica vivendo sentimentos. Ah, eu não estou bem. Ah, hoje eu não estou bem. Hoje eu não vou ao culto. Alguém podia orar por mim. Mas quando a igreja cresce no espírito, as pessoas sentem ainda coisas, mas elas não obedecem mais essas coisas. Elas fazem ao contrário. Elas estão mal, elas vêm para a igreja e elas vão precisar de uma oração. Sabe o que elas fazem? Elas vão lá, dão mão para alguém e oram por alguém. Elas vão lá, colocam a mão em alguém e oram por alguém. Elas estão precisando de oração, mas elas vão lá e ministram, porque é o Espírito que está em nós, de amar o próximo pelo menos como a nós mesmos. É Marta. E aí tem o amigo, tem o servo
e tem a Maria, tem a filha, glória a Deus, tem o discípulo, que é o Lázaro, tem a serva, que é a Marta, tem a filha, que é a Maria. A igreja precisa ter essas três coisas: discípulos, servos, filhos, comunhão e amizade, serviço e devoção, e filiação, adoração. A Maria adora, a Marta serve, o Lázaro comunga. Há uma mesa, há uma ceia, há uma casa, há Cristo no centro, há uma Betânia. Aleluias. Essa Maria, ela é extravagante. Essa Maria, ela irritou o Judas, ela perturbou a cabeça do Judas, ela irou a religião, ela fez com que o que ela fizesse, o que ela fez, saturou o lugar. Ela é extravagante porque ela entendeu que ela é filha, e todo mundo que entende que é filho, adora. Não é? Jesus falou para a mulher samaritana: chegou a hora, mulher, essa é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ou seja, tem que ser filho, o Pai em espírito e em verdade. Essa Maria aqui, ela entrou no negócio da adoração. Ela viu que a Marta é o serviço, que o Lázaro é a amizade. Ela falou: eu não, eu sou adoração, eu adoro. Glória a Deus. Uma igreja precisa ter, irmãos, os discípulos, os servos e os filhos numa pessoa só. Não é que alguns de nós vai ser Marta, outros vão ser Maria, outros vão ser Lázaro, ou alguns de nós vamos ter uma mesa, alguns de nós vamos ser uma casa, que é a casa de Deus, alguns de nós vamos ter Cristo no centro. Não, nós somos essa igreja viva, que tem tudo isso, que tem cura, que tem uma casa, que tem uma mesa, que tem uma ceia, que Cristo está sentado, que tem um Lázaro, que tem uma Marta, tem uma Maria. Glória a Deus. Não falta nada, porque se você é amigo e é discípulo, se você é servo e presta serviço, se você é filho e você adora, você está completo. Cristo é o centro, não tem como dar errado. Tua vida não dá errado, não tem nada na tua vida que não vá alinhar. Mas financeiramente, pastor, você não sabe, eu não consigo fazer isso, porque financeiramente eu estou assim, não tem como não alinhar. As finanças se alinham sozinhas. Pastor, você não entende, emocionalmente, sei lá, eu tenho um problema na minha alma, eu não consigo por causa disso. Se você começa a alinhar com o reino, você é curado, irmão. Tem cura. A gente não canta aqui que a tua mesa cura? Jesus nos cura. Mas essa mulher aqui seria uma pregação só dela, só vou passar por ela aqui, porque ela foi na casa dela, ela pegou o que ela tinha de mais valioso, um vidrinho de perfume, de bálsamo, muito caro, 300 denários, 1 ano de trabalho, 1 ano, não sei se ela trabalhou 1 ano para ter isso, só sei que é como se fosse uma poupança, você ficar guardando ali, e depois você tem 1 ano de salário no banco, 1 ano de salário. Fosse hoje ver o salário 1.200 vezes o ano inteiro, ela pega aquela poupança dela, ela pega o tesouro que ela tinha na estante da casa dela, devia ser muito perto a casa de Maria, da casa do Simão o leproso, e ela vai lá e ela lança nos pés do Senhor, ela quebra aquilo e lança ali. Judas olha e vê: meu Deus, é muito dinheiro desperdiçado, é muito dinheiro dado para o pé de Jesus, não tem como isso acontecer. O lugar encheu, o cheiro, e ela enxugou os pés do Senhor com os cabelos. Glória a Deus por isso. Que adoração doida, né? É muito extravagante essa adoração. Primeiro porque é tudo que ela tinha e era muito caro. Segundo porque ela tem a ideia de quebrar, representando que ela está quebrando o coração dela. Terceiro que ela tem na mente o pé. Essa mulher tem um negócio com o pé de Jesus. Ela estava aos pés do Senhor.
Sempre. Você vai ver, Maria está falando, ela se aquedava para os pés do Senhor, ela ficava no pé. E ela não pensou em jogar na cabeça, no corpo, ela pensou no pé. E ela foi além, porque ela via isso direto. Mas ela via esse quadro acontecer todos os dias, mas com água e com pano. Os servos, quando chegavam os senhores em casa, eles pegavam um pano e lavavam o pé dos seus senhores. Se ela tivesse feito isso, ia ser mirabolante, porque ela é uma mulher, ela está tocando num homem, podia fazer isso, era indiscreto nesse tempo, uma mulher tocar no pé de um homem, na presença de vários outros homens. Se ela tivesse feito com água e com pano, já seria algo surreal, mas ela vai além, ela tem uma ideia maior, ela manda perfume, e ela não seca com pano, ela seca com cabelo. Glória a Deus. Uau! Você acha que tinha pessoas de cabelo curto esse tempo? Não. Dificilmente alguma mulher tinha cabelo curto, a não ser por uma doença, por lepra, por exemplo. Essa Maria aqui tinha um cabelo gigante, preso, possivelmente sempre preso. Possivelmente sempre preso, porque geralmente as mulheres só soltavam o cabelo para os seus maridos, não ao público. Nossa, essa mulher vai arregaçando, ela solta o cabelo, todo mundo vê o cabelo solto, e ela seca o pé de Jesus com o seu cabelo. Glória a Deus. Judas olha, fala, não é possível, porque Judas é um ladrão, é um falso discípulo, é alguém que está na igreja, mas não é igreja. Olha só, a vida da igreja é tão perfeita, e esse João 12 é tão perfeito, que mostra que dentro da igreja tem Judas, tem pessoas com interesses só pessoais. Judas tinha um interesse só da cabeça dele, ele queria a fama para ele, ele era ladrão, ele tinha uma fixação em dinheiro, ele estava servindo a Jesus por dinheiro. Você viu quantas pessoas hoje tem igrejas que estão estruturadas sobre a prosperidade, sobre dinheiro. Geralmente as pessoas que vêm para a igreja só atrás de dinheiro, elas têm um espírito dentro delas, que Judas tinha. Judas tinha esse espírito, tanto que ele cuidou do dinheiro. Essa mulher está adorando o Senhor, glória a Deus, irmãos, e está incomodando os falsos, glória a Deus. E a adoração está enchendo o lugar daquele perfume, e é o pé, o lugar do ensino, e é o cabelo, o lugar da honra da mulher. Ela está dando a honra dela para o ensino de Jesus, e o cheiro está subindo da adoração. Glória a Deus, glória a Deus. É por isso, irmão, que eu quero falar algo sério para você. Você não pode vir na igreja e ficar com a boca fechada. Adora a Deus, canta. Ah, mas eu não gosto desse hino. Mas canta do mesmo jeito. Não é para você, é para o Senhor, é para Ele. Não é o hino que você gosta, é o hino que Ele gosta. Aleluias. Ah, mas eu não gosto. Então adora, glória, glorifica, exalta. Vive essa vida de exalar um bom perfume de Cristo. Honra o ensino. Uma adoração não de emoção, uma adoração de pé. Não é adoração de ser frenético, da luzinha, da emoção, de colocar todas as coisas para dar emoção. Não, ela jogou no pé, e o pé é o ensino. Ela estava adorando pelo ensino, e ela estava honrando com o cabelo. Glória a Deus, aleluias. Dá um glória a Deus aí para subir o cheiro ao Senhor. Glória a Deus. Alinha sua mente com a vida da igreja. Tem Lázaro, tem Marta, tem Maria, tem Judas, que incomoda com a adoração e irrita com o desperdício de dinheiro, com coisas que, poxa, esse dinheiro podia ser usado para os pobres, né? Tem esse espírito até hoje na igreja, que as pessoas acham que a obra de Deus é ajudar pobre só.
Aí elas ajudam com alguma coisa. O Judas pensava nos pobres, olha só. Mas a Maria estava pensando em adorar o Senhor, o ensino, a palavra, divulgar a palavra. O dinheiro dela foi para a palavra, divulgar a palavra. Glória a Deus, irmãos. É divulgar a palavra. O Judas perturbou, a multidão não entendeu. A religião quis matar Jesus e matar o próprio Lázaro, porque o Lázaro está testemunhando. A igreja tem tudo isso. A igreja tem o Judas que fica incomodado, tem a multidão que não entende, tem os religiosos que querem destruir o testemunho verdadeiro de Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Onde você vai alinhar hoje? Eu quero que você entre no Espírito agora e alinha a tua vida com Betânia, com a casa. Está precisando de cura? Seja curado hoje. Você está falho no serviço? Estabelece um domínio de servir. Testemunho, você é um testemunha de Cristo? Estabelece o testemunho de Cristo. Você não adora? Você não adora? Você não usa o que você tem para adorar? Estabeleça. Você tem um coração igual ao de Judas, você se incomoda? Repreende. Você é multidão, você não entende nada. Você vem na igreja e não entende, meu Deus, o que está falando? Meu Deus, eu nunca entendo nada, sempre estou por fora. Repreende. Glória a Deus. Te deu ira? Te deu ódio? Não, essa mensagem te irritou? Religião. Se divorcia da religião na sua vida. Viva a igreja. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós no Espírito. Eu quero que você conecte agora. Porque se você alinhar essas coisas, e às vezes é tão simples você alinhar, você alinha todo o resto da sua vida. Tudo que está desalinhado começa a ficar no nível, alinhado, ajustado, perfeito, começa a sincronizar no Espírito. Jesus está aqui, meus irmãos, e seria terrível se Ele não estivesse. Poderia faltar esse microfone, essas cadeiras, esse prédio. Poderíamos fazer o culto aqui se fosse só terra. Sim, o que não pode faltar é Jesus em nós, Jesus em você, Jesus em mim, Jesus no ambiente. Não pode faltar essa amizade da coinonia, não pode faltar esse serviço da Marta, não pode faltar essa adoração da Maria. Feche seus olhos agora, no Espírito, no Espírito, no Espírito. Talvez você nunca tinha ouvido assim essa história. Talvez, não sei. Não sei se é novo para você. Mas essa é a vida que Deus está chamando você. E não falta nada nisso.